Olá, pessoal! Continuando nossos estudos sobre poluição atmosférica, gestão da qualidade do ar, me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje estudaremos um pouquinho sobre os modelos de dispersão de poluentes, os modelos de qualidade do ar. Quais são os tipos de modelos? Já que a gente agora tem uma base, a gente estudou as emissões atmosféricas, estudou um pouquinho da meteorologia da qualidade do ar, um pouco sobre turbulência, né? A altura da camada limite, a gente tem já um embasamento para começar a estudar os modelos de qualidade do ar. Hoje é uma aula introdutória e eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, os objetivos da aula de hoje são compreender a importância da modelagem da qualidade do ar, reconhecer os principais modelos e usar um modelo de caixa. Eu vou aplicar um exemplo e faremos juntos aqui. Na aula passada, compreendemos a importância da turbulência no processo de dispersão dos poluentes, né, e como quantificar a turbulência e a altura da camada limite. Agora avançaremos no conhecimento. Para o alto e avante! Mais uma vez, lembrando que estamos interessados em compreender o processo como um todo, entendendo as emissões, a dispersão dos poluentes, para assim conseguir avaliar os impactos. E estamos agora na parte muito legal, que é a que eu mais gosto, né? Que é a dispersão dos poluentes. A estimativa da dispersão, ok? Então, essa parte do processo, que é a segunda parte do processo, e depois avaliaremos os impactos. Mas muitos se perguntam, né? Modelos matemáticos é um termo que para muitos pode assustar. Mas nada mais é do que um conjunto de equações que a gente tem, certo? E geralmente a gente programa ele num computador para resolver essa tarefa para a gente. O modelo por si só, ele não resolve o problema de qualidade do ar, né? Ele é usado como uma ferramenta, como eu falei. Eu preciso verificar a qualidade desses modelos. Preciso avaliar quão preciso esse modelo é. Então a gente usa as observações depois. Mas veja bem, se a gente consegue colocar em uma equação um fenômeno físico, certo? Então a gente consegue também compreender qual que é a influência de cada parâmetro da equação que representa esse fenômeno físico, para compreender o processo como um todo. Qual que é a sensibilidade, por exemplo, né, que um parâmetro causa nessa equação, por exemplo. Qual que influencia mais? Então a gente consegue estudar, certo, o processo e entender a física toda através do modelo matemático. É muito legal, certo, compreender assim. Tem como compreender utilizando os dados de monitoramento e observações? Tem. Assim como tem como compreender utilizando o modelo. Então, é uma ferramenta que adiciona muito conhecimento, é uma ferramenta muito prática também, que não requer muitos recursos, né? Digo, investimento, dinheiro, né? Então, nos dá uma flexibilidade gigantesca para a compreensão do processo de poluição do ar. O modelo, então, ele não resolve todo o problema. A gente precisa tanto das observações como dos modelos, né? Tanto para estimar as emissões como para calcular a dispersão. Mas o modelo tem um conhecimento adicional ali, né? Que a gente consegue compreender a física por trás, né, do processo através dessa equação matemática. É muito legal, certo? Então a gente vai estudar com detalhes a partir de agora. Aqui eu listo 10 pontos que são vantagens dos modelos de dispersão, modelos de qualidade do ar, certo? Essas equações que eu falei que geralmente a gente coloca no computador para resolver o problema, né? Para tentar resolver ou compreender o problema, que resolver a gente não consegue, né? Precisa de mais ferramentas, né, para resolver. Mas ele tem muitas utilidades, certo? Por exemplo, aqui o primeiro ponto, verificar o atendimento de legislações relacionadas à qualidade do ar ambiente. A gente consegue verificar se a gente tiver os inventários. A gente utiliza o modelo e verifica em diversos pontos, né, quais pontos a gente quer
avaliar, a gente verifica se a legislação está sendo atendida ou não. Auxiliar no planejamento de novos empreendimentos, isso é um ponto muito importante. Não é possível utilizar outra ferramenta a não ser a modelagem nessa situação. Então a gente consegue prever o impacto de um empreendimento que ainda não foi instalado, certo? A gente coloca os dados desse nosso empreendimento, né, esses dados de entrada desse novo empreendimento no nosso modelo e verifica qual é o impacto que ele vai causar. Então, ponto positivo para um modelo matemático. Determinar a altura apropriada de chaminés, por exemplo. Tem um local que está causando um determinado impacto devido à má dispersão desses poluentes, então a gente pode simular diferentes alturas de chaminé para verificar se esse impacto reduz ou aumenta, ok? Ou então não tem reflexo. Então as alturas de chaminé podem ser dimensionadas através dos modelos de dispersão. A gente pode selecionar uma altura adequada que evite impactos na qualidade do ar, ok? Tanto para novos empreendimentos, como também para empreendimentos que já estão instalados. Bom, auxiliar no projeto de rede de monitoramento. Sim, a gente pode determinar os pontos mais críticos e colocar a rede de monitoramento para detectar nesses pontos, né, que é onde a gente tem mais interesse. O projeto da rede ele é um pouco mais complexo do que apenas colocar nos pontos críticos, certo? A gente tem que considerar outros fatores que veremos mais à frente na nossa disciplina. Identificar as contribuições dos emissores na deterioração da qualidade do ar. A gente consegue isolar os empreendimentos. Por exemplo, eu posso simular uma fonte, duas fontes e avalio o efeito combinado delas ou então de todas as fontes juntas, certo? Então a gente consegue verificar quanto que cada empreendimento causa impacto de uma maneira bem simples, né? Avaliar as legislações e medidas mitigatórias. A gente pode dimensionar equipamentos de controle também, né? Sabendo qual a eficiência necessária para que não aconteça o impacto, né? Então, se a modelagem está acusando que que existe um impacto, então a gente propõe uma determinada porcentagem de remoção dessa taxa de emissão para que não cause impacto. Então é muito legal também. Prever eventos poluídos, né, no tempo. A gente pode usar a previsão meteorológica e verificar se aquela condição meteorológica vai causar impacto lá na frente ou não. Também avaliar o risco em caso de acidentes, né, de emissões de substâncias perigosas, por exemplo, em casos de acidentes, por exemplo, em usinas nucleares, né? Isso é comum a gente utilizar. Investigar as influências da topografia e demais aspectos, né, que possam influenciar na dispersão. Então a gente consegue também com os modelos, né? Qual que é o local mais apropriado para instalar um determinado empreendimento. A gente consegue fazer. Então, planejamento é uma ferramenta muito robusta, muito boa, né? E evitar desperdício de tempo e custos com monitoramentos, né? Os monitoramentos eles são caros, né? De determinados parâmetros, né? Então, a modelagem vem para auxiliar na resolução desse problema. Eu vou utilizar aqui a legislação norte-americana e informações da EPA, né, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, para mostrar a utilidade de modelo, certo? Então, isso seria, vamos dizer assim, o ponto máximo da implementação, né, do licenciamento ambiental relacionado à qualidade do ar. Se a gente conseguisse fazer isso aqui no Brasil, seria um avanço muito grande, né? E com certeza teríamos muitos ganhos na qualidade do ar se a gente seguisse esse passo a passo. Os modelos, né, nos Estados Unidos, eles são então utilizados para verificação do atendimento, né, dos padrões de qualidade do ar e também para verificar se é possível ou não, né, instalar uma fonte sem causar impacto. Não quer dizer que não pode ser instalado. Lá existem mecanismos para isso, certo? E esses mecanismos eu vou listar ponto a ponto aqui. Nos Estados Unidos existe uma regulamentação específica para cada local onde essa nova fonte irá se instalar. E esses são os as três situações em que essa determinada fonte, né, nesse licenciamento de um novo empreendimento, ele pode e também de empreendimentos já instalados, ok? Para obter licença de operação. Então,
existem esses 3 pontos, né? Que é a prevenção da deterioração significativa da qualidade do ar, tem também as áreas em que não existe um atendimento dos padrões de qualidade do ar, então a regulamentação ela é um pouco diferente, né? O programa de proteção é um pouco diferente, e existe também uma regulamentação específica para aquelas fontes que causam impactos minoritários, né, na qualidade do ar, ou seja, afetam um pouco a qualidade do ar e são regiões em que não existe uma degradação da qualidade do ar. Então, de novo, né, esse PSD, né, então são novas fontes emissoras com potencial de impacto, né, ou fontes antigas, né, que farão grandes alterações nos seus processos. Então essa é uma prevenção significativa da deterioração da qualidade do ar. Então a gente precisa, sempre que quando existe um empreendimento que é um potencial emissor, precisa fazer a modelagem, ok? Para verificar se vai causar um impacto ou não, justamente por motivos de prevenção, certo? E existem aquelas áreas onde não são atendidos os padrões de qualidade do ar, que é essa Non-Attainment, né? O NSR. Então, a regulamentação utilizada para esses locais, né? Então, é um pouco diferenciada, onde pode ser feita a permuta de emissões e para que seja atingido, né, o objetivo que é ficar a concentrações abaixo do padrão de qualidade do ar. Então, é uma regulamentação diferenciada. Então, as fontes precisam se adequar nessa situação. Pode instalar uma nova fonte? Pode, desde que ela não inclua mais impacto na qualidade do ar, certo? Então, é feita então uma negociação entre os empreendimentos que estão ali. Por exemplo, se tem uma nova fonte que ela vai se instalar e ela propõe um tratamento de 100% e ela poderia emitir mais, certo? Por padrão de emissão e etc., porque ela não causa um impacto tão grande, então ela, devido a esse abatimento que ela conseguiu, ela pode permutar essa emissão com um empreendimento que está lá e é poluidor, certo? Então ela pode, o próprio empreendimento poluidor pode pagar pela operação de um novo empreendimento, ok? Para que ele não cause impacto, porque aquela área já está com a qualidade do ar degradada. Então aqui dentro dessa área é possível. Então falarei um pouquinho de cada uma dessas três situações do licenciamento nos Estados Unidos. Então o PSD, né, prevenção significativa da prevenção da deterioração significativa, então ela é realizada em locais que ainda não foram ultrapassados os padrões de qualidade do ar e eles sabem, certo, qual é a situação em cada região. Então isso tudo é regionalizado. As emissões são limitadas pelos padrões de qualidade do ar, como sempre, né? E as fontes precisam se adequar a essa realidade que é o padrão. Ninguém pode violar, certo? Não pode incrementar e violar o padrão de qualidade do ar, que é no ar ambiente, não é emissão, ok? Então, nesses locais é recomendada a instalação de melhores tecnologias disponíveis para o controle da qualidade do ar. Então, existe uma lista de recomendação desses equipamentos para que a fonte seja instalada, certo? E para que seja viabilizada a instalação de mais empreendimentos e não seja estagnado aquele ponto, né? E eles usam estudos de modelagem para verificar o incremento dessa poluição, certo? Sempre de modo, né, com olho, sempre para que não seja violado o padrão de qualidade do ar. Então eles têm os inventários nessa situação. Eles têm todo o conjunto de fontes e simulam para diversas condições meteorológicas, certo? Então sempre usam 5 anos de dados, né, meteorológicos, cobrindo muitas situações de condições meteorológicas. Nas regiões onde o padrão de qualidade do ar foi violado, certo? Então como eles conhecem a qualidade do ar em cada região, então é recomendado que os empreendimentos instalem as melhores técnicas disponíveis, com a melhor tecnologia disponível, certo? Para o tratamento das emissões e sempre procurando maneiras de evitar que o impacto na qualidade do ar seja incrementado e com o objetivo de que ele seja reduzido, certo? Ao longo do tempo. Então, são propostos novos padrões de emissão e negociadas as emissões
por fontes novas ou fontes que já foram instaladas, certo? Aquela determinada fonte que é mais antiga, ela pode continuar emitindo o mesmo tanto, desde que ela permute a emissão com outro empreendimento que reduzirá a sua emissão, por exemplo. Então, é possível desde que seja sempre atendido o objetivo maior, que é evitar o impacto na qualidade do ar. Já as fontes minoritárias emitem poucos poluentes, né? Existe uma lista de empreendimentos onde o próprio empreendimento, ao ser licenciado, ele tem que mostrar e comprovar que ele não causará impacto, certo? Que é uma linha de produção que não produz ou então emite poucos poluentes, certo? Então ele precisa comprovar e quando ele consegue essa licença, bom, ele se enquadra nessa situação de licenciamento nos Estados Unidos, certo? Então são essas três situações: prevenção do impacto, locais onde existe impacto e fontes que emitem muito pouco. Só que é muito vamos dizer assim que para o empreendimento comprovar que ele não emite, ele realmente tem que comprovar, né? E o órgão ambiental dos Estados Unidos, os técnicos são excelência, né, no licenciamento de empreendimentos, né, e também no licenciamento relacionado à qualidade do ar. Então eles sabem realmente o que cada tipo de empreendimento emite e têm uma vasta experiência nisso. Conhecem muito sobre qualidade do ar. Então é difícil burlar nesse sentido. Então beleza, quais são os modelos de qualidade do ar? Existem alguns modelos já utilizados, certo? Difundidos no meio científico, que foram desenvolvidos utilizando um grande conhecimento, né, científico de diversas pesquisas realizadas tanto, né, por órgãos ambientais como por institutos de pesquisa. Então, existem diversos modelos já disponíveis gratuitos para a gente utilizar. E a maior base de dados para os modelos de qualidade do ar, posso dizer que é o órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos, a EPA. E eu navegarei um pouquinho com vocês nas páginas a seguir. Nessa página aqui, SCRAN, certo? Que eu deixarei para vocês na descrição desse vídeo, vocês conseguem encontrar um suporte gigantesco, né, na modelagem da qualidade do ar. Tem aqui, por exemplo, os principais modelos, né, modelos de dispersão, modelos fotoquímicos e modelos receptores. Tem diversas ferramentas, né, guias de modelagem, processadores meteorológicos e também treinamentos. Então vocês conseguem obter diversas informações nessa página aqui da EPA. Então, basicamente são três tipos de modelos, né? Modelos de dispersão, que são para fins regulatórios, modelos fotoquímicos, que abrangem, vamos dizer, escalas maiores, né? Escala regional, né? Por exemplo, uma escala nacional ou então um globo inteiro. E modelos receptores, que fazem a análise das observações em campo, que são utilizados a partir de dados coletados em campo, ou seja, do monitoramento da qualidade do ar. A gente faz um processo inverso, a gente tenta encontrar quais são as fontes que emitiram os poluentes coletados em um determinado local. Então ele trabalha com o receptor para tentar identificar de onde veio a poluição. E os modelos de dispersão fazem o contrário, né? Calculam a dispersão do poluente emitido por uma fonte até o receptor. Então os modelos de dispersão trabalham assim. A diferença entre modelos fotoquímicos e de dispersão é que os modelos fotoquímicos eles são de multi-escala, geralmente. A gente consegue simular em diversas escalas e incluem processos, né, de formação de poluentes e de degradação de poluentes. Geralmente poluentes fotoquímicos, como ozônio, como, né, óxido de nitrogênio, né, formação de partícula, material particulado secundário. Nesses modelos a gente consegue simular. Os modelos fotoquímicos geralmente são utilizados para nos dar informações sobre as concentrações de fundo antes de utilizar um modelo de dispersão, certo?
Então a gente consegue saber, por exemplo, qual a concentração de um determinado lugar devido a, por exemplo, a influência dos veículos, ou então que são muitas fontes difusas que a gente não conseguiu, que a gente não consegue incluir tudo dentro de um modelo analítico. Então, os modelos fotoquímicos servem para a gente obter também a concentração background, né, que a gente tem, concentração de fundo. Então, vou navegar um pouquinho com vocês nessa página. Clicando aqui em modelos de dispersão, tem aqui, né, modelos recomendados, preferidos, né, alternativos e técnicas de screening, ou seja, avaliações preliminares. Então, qual que é o fluxo, né, de informação? Primeiro, se usa uma técnica preliminar para investigar se existe impacto na qualidade do ar. Se existir impacto na qualidade do ar, utilizando essas técnicas que são extremamente conservadoras, simulam eventos extremamente críticos, né? Se existir um impacto utilizando essas ferramentas, então você precisa utilizar um modelo recomendado. Então esse é o fluxo. Então, clicando aqui, né, Screening Tools, aqui vocês conseguem ver que a técnica recomendada para fazer isso é o Higher Screen. Vocês têm aqui os executáveis, a documentação do modelo, as modificações que foram feitas e também toda a descrição da formulação do modelo. Então tem diversas informações. Tem também outros modelos que não são recomendados para essa finalidade, mas são alternativos e estão dentro dessa base de dados. Podem ser utilizados desde que devidamente justificados. Certo? Então, voltarei e vou agora nos preferidos e recomendados. Aqui daí temos os modelos preferidos e recomendados. O AirMode, que a gente utilizará nessa disciplina, é um modelo recomendado pela EPA, certo? Então, ele é o recomendado para novas fontes, né, principalmente industriais, fontes volumétricas, né, novos empreendimentos, né? E existem aqui, por exemplo, os modelos recomendados também para simulação de emissões veiculares, né? Aqui também para regiões costeiras, né? Para regiões também com terreno complexo, certo? Então tem modelos bons, mas o AirMode é o modelo mais refinado, né, para fins regulatórios, que é recomendado pela EPA. E a gente vai ter diversos detalhes dele nessa disciplina e mais informações sobre esse processo, né, de qual modelo utilizar ao longo das nossas aulas. Ok? Então, navegando aqui, né, executáveis, o código-fonte, para quem quiser se aventurar, como eu fiz na minha tese, né, as modificações do modelo e a formulação do modelo. Lembrando que o AirMode ele precisa de alguns pré-processadores, que é o AirMatch, o AirMap, e também, em algumas situações, a gente precisa considerar o efeito dos obstáculos, daí a gente usa o Prime, ok? BPIP Prime. Então, a gente tem aqui diversas informações sobre a modelagem da qualidade do ar. Voltando então, e temos os modelos alternativos aqui, vocês podem navegar, mas eu vou voltar mais uma vez para verificar os modelos fotoquímicos. E aqui os modelos fotoquímicos, qual que é o recomendado? É o modelo CMAQ, certo? Que utiliza diversas equações para representar as reações químicas na atmosfera. Ele é um modelo numérico, né? Não é um modelo analítico como o AirMode, então ele é um modelo mais robusto para isso. Então, e assim como o CMAQ é recomendado, tem o CAMS, tem outros modelos, né? O WRF Chemistry, né? Que simula também reações fotoquímicas na atmosfera. Então vocês podem aqui encontrar muitas informações para estudar a modelagem da qualidade do ar. Um ponto muito importante, certo? Cada modelo ele tem sua qualidade e seus defeitos. Por exemplo, a técnica de screening,
que a gente vai utilizar nessa disciplina, o AirScreen, ele serve para uma análise exploratória e não requer muitos dados para que a gente execute esse modelo. Então ele é um modelo muito simples, muito rápido de se obter o resultado, certo? E à medida em que a gente vai avançando na complexidade, a gente vai avançando na necessidade de dados de entrada e também em tempo computacional, certo? Simulações com AirMode já demoram mais tempo e requerem mais dados de entrada. A gente vai fazer isso ao longo da disciplina, certo? E simulações com CMake requerem ainda mais dados de entrada e demora ainda mais. Então, tem um balanço aí, né, entre tempo computacional, tempo, né, dispendido para análise e qualidade do modelo, qualidade dos resultados. Obviamente, quando a gente vai aumentando a complexidade, também a gente consegue representar melhor um pouco o sistema. Nem sempre, mas essa é a intenção, né? Às vezes a gente implementa muitos dados de entrada, muitas informações nos modelos e o modelo fica ainda mais sensível ao erro, certo? Então, isso é uma coisa importante. Então, a gente usa técnicas exploratórias, screening, para simular eventos críticos, certo? Para verificar se existe impacto. E se existir, a gente parte para técnicas mais refinadas. O AirScreen, ele simula em concentrações em escala temporal de 1 hora. E a gente consegue converter para outras escalas temporais e a gente vai aprender. O AirMode simula para diversas escalas temporais, hora e também para por um campo de possibilidades, certo? No espaço. O AirScreen simula apenas em 1D, certo? Então é só avaliando o efeito sempre na direção do vento, ou seja, o eixo de maior concentração possível. É o que o AirScreen faz, a técnica exploratória faz. Já o AirMode, né, que é uma técnica um pouco mais apurada, então eu consigo verificar esse campo de concentração, consigo fazer essas isolinhas, né, aquelas figurinhas bonitas. O CMake também, a gente consegue avaliar em 3 dimensões daí, né? E além disso as reações fotoquímicas. Pontos importantes. Mas hoje estudaremos o modelo mais simplificado de todos. Começaremos com o modelo de caixa. Esse é um modelo bem simples, né? E, na verdade, ele tem diversos usos. Para ter uma noção sobre a qualidade do ar, por exemplo, em nível regional, ele pode ser útil, mas ele não é tão preciso assim, a não ser que a gente reduza bastante o tamanho das células. Então, ele considera um volume de controle, onde a gente sabe, por exemplo, o quanto que entra e o quanto que sai de ar ali, né, e massa de poluente, certo? E faz uma simplificação onde a turbulência dentro daquele volume ela é suficiente para espalhar toda a massa de poluente, daquela concentração, então é igual em todos os pontos daquele volume, como se fosse um reator de mistura completa. Veremos isso com detalhes. Agora deduziremos o nosso box model para encontrar uma solução analítica que a gente consiga resolver isso na mão, né, sem precisar do computador. Então o box model ele é um modelo que é um balanço de massa, certo? De onde a gente sabe o quanto que entra e o quanto que sai desse cubo, certo? Então a gente tem aqui o nosso volume de controle, né, em que a gente estuda, né, o quanto que entra e o quanto que sai dentro desse cubo. A gente tem conhecimento disso. A gente precisa assumir algumas coisas para encontrar uma solução analítica, certo? O primeiro ponto que a gente precisa assumir é que aqui dentro desse cubo existe uma mistura completa. Quando eu falo mistura completa, significa que em todos os pontos desse cubo, né, vai ter uma mistura tamanha que as concentrações serão iguais dentro do cubo inteiro, certo? Então tem uma mistura, a turbulência é tamanha que proporciona esse evento, né, de dispersão dos poluentes. Só que isso é um pouco surreal, né? A gente sabe que não acontece, né? Então, dependendo do volume, se ele for muito grande, não vai acontecer. Mas se for um volume infinitesimal, um volume elementar, acontece. Então, por isso que ele pode ser utilizado como, né, dentro de um modelo numérico, né? Volumes finitos ou coisas do tipo. Então,
a gente precisa conhecer, né, a velocidade do vento, que entra por uma determinada face, né, certo? Então entra um vento aqui, um vento com uma velocidade conhecida, né? Então U, que atravessa essa face. E também esse mesmo U vai sair dessa fase, certo? Ele sai com a mesma velocidade. Então a gente assume isso, certo? Então tem também uma taxa de emissão que ocorre, né, por uma determinada superfície. Essa taxa de emissão ocorre pela superfície aqui. Então uma taxa de emissão E, TE. Então temos essa taxa de emissão que acontece por essa superfície aqui, né? Então temos esse TE. Sabemos então, e também saberemos a área, né, dessa face, por exemplo, né? As dimensões desse cubo. Então temos x, y e z, né? Onde a área aqui dessa face ela é igual a z vezes y, né? Desse cubo, né? Que é onde acontece o fluxo nesse sentido, né? Então a gente precisa então utilizar esse balanço de massa, né? A conservação de massa também. Então, na teoria, né, o Box Model ele considera que a taxa de variação da concentração dentro desse cubo ela é igual, certo? Então, a taxa que entra através dessa face aqui, né, entra através dessa face, menos a taxa que sai por essa face aqui, né? Então, aqui entra e aqui sai, né? Mais a taxa de emissão que ocorre dentro do cubo, TE, mais ou menos as reações. Essas reações podem ser de formação ou de decaimento de um determinado poluente, certo? Então pode acontecer isso na realidade, né? Então dentro desse cubo aqui tudo pode acontecer. Então essa aqui é uma equação diferencial ainda, né? Então temos aqui várias coisas. Então isso que não considerei todas as coisas que podem acontecer aqui dentro. Fotólise, muitos fenômenos químicos e físicos aqui que eu estou simplificando, né? Para conseguir uma equação que a gente resolva na mão, uma equação analítica. Ok? Então a gente vai assumir algumas hipóteses para encontrar isso. Primeira de tudo é que a turbulência ela é muito forte, ao ponto de que todo o volume, ele seja, a concentração dentro do volume seja igual. Logo, a concentração que vai sair também é igual à concentração que está dentro do cubo. Entenderam? Como se fosse um reator de mistura completa. Outras simplificações. Considerando, então, que não existe acúmulo dentro desse cubo, certo? A variação da concentração no tempo ela é igual a zero. E que, por exemplo, é um poluente conservativo, ou seja, ele não reage com o tempo, nem se forma, nem se degrada. Então, zero. Então, a nossa equação fica da seguinte forma. Então, temos que QS ele é igual a QE mais TE. Ok? Então, temos essa nova equação aqui, que eu chamarei essa equação de 2. Então, temos aqui a 1 e 2. Para conseguir entender ainda melhor essa equação, para a gente encontrar a concentração que importa, que é a concentração que está aqui dentro desse cubo, né? É a concentração de saída, e aqui que é a concentração dentro do cubo, né? Que é a mesma concentração de saída, né? Então, a gente precisa também conhecer a concentração que entra aqui, né? Pela essa superfície, né? Então, temos esses dados. Então, concentração de saída, ou seja, a concentração dentro do cubo é igual a que sai, né? Então, temos aqui, precisamos saber alguns outros conceitos, né? Outro conceito que a gente precisa entender é que taxa é igual a vazão vezes concentração. Então, eu chamarei isso aqui de 3. Né? E vazão é igual a área vezes velocidade. Né? Vazão através dessa face é a área vezes a velocidade. Né? A área da face vezes a velocidade aqui do fluxo. Eu chamei de 4.
Então, eu utilizarei então essa equação então para trabalhar um pouquinho. Então, tendo então que Q é igual a UA, substituirei então, né, 4 em 3, tenho que a taxa é igual a AUC, ok? E eu tenho aqui a minha equação número 5. Taxa é igual a AUC. E eu vou substituir a minha equação 5 no meu box model. Lembrando que taxa, certo, representa tanto o QS como esse TE, certo? É uma taxa que é massa por tempo aqui, né? Temos unidade de massa por tempo. Então, aqui é a massa por tempo que entra por trás por essa face e aqui é a massa por tempo que sai por essa face, certo? Então, essa aqui representa QE, QE e QS e também esse valor. Só que esse valor aqui a gente já sabe que ele já passa, a gente entende que as taxas de emissões dentro do cubo já estarão em unidades, né? E a gente não precisa entender o fluxo, né? A gente já sabe pelos inventários de emissões. Então, beleza. Utilizarei então a equação 5 e botarei na nossa equação 2. Então, tenho aqui 5 em 2, né? Temos então que CS A U é igual CE A U, lembrando que a face, né? Essa aresta tem a mesma área dessa e a velocidade de saída é igual à de entrada, mais TE. Correto? Então temos essa aqui, a gente trabalha mais um pouquinho com ela e chega nessa equação aqui, CS é igual a CE A U mais TE, dividido por A U. Então temos aqui a nossa equação do box model, gente. Então essa equação representa o fenômeno, né, que a gente quer explicar. Esse é o nosso box model. Então essa é a equação analítica que a gente encontrou aqui. Trabalharemos com ela em um exemplo para a cidade de Florianópolis. Então lembrando que aqui a gente está considerando várias coisas, simplificando, né, para encontrar essa equação que considera que a concentração dentro desse volume ela é homogênea e constante aqui. Legal, faremos os exemplos então. Se vocês entrarem na página do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar, nosso queridíssimo laboratório, vocês podem encontrar as taxas de emissões de poluentes, né, nos inventários de emissões que a gente elaborou no nosso laboratório. Então vocês podem ver que em Florianópolis a fonte principal de emissão são os veículos, né? Então é uma cidade que a principal fonte é veicular. Ok? Então essas fontes são majoritárias e vocês conseguem encontrar as taxas de emissões anuais para diversos poluentes. E no nosso exemplo de hoje consideraremos o poluente NOx. Ok? Então vou NOx. Ele é um poluente que ele reage, certo? Para a nossa equação talvez ele não seja tão adequado, né? Ele é um poluente que reage na atmosfera, formando ozônio, por exemplo, decai, né? Então é um poluente que talvez não seja tão bom. Mas a gente vai fazer mesmo assim, considerando que ele seja conservativo, ok? E a gente vai assumir também algumas simplificações, tá? Como eu já tinha falado, né? Reator aqui, né? Ele é mistura completa. Então, a mistura completa dentro do nosso volume, né? E a ilha de Santa Catarina, ela tem as dimensões, né? Vou colocar a ilha aqui dentro. Tem algumas dimensões aqui. De norte a sul, é conhecido que a ilha tem aproximadamente, né, uns 54 quilômetros. E aqui, a largura da ilha é de aproximadamente 18 quilômetros, certo? Então imagine que o nosso cubo, né, ele envelopa
a ilha. Então, esse é o nosso volume de controle. Consideraremos também que a altura da camada limite é de 50 metros. Uma altura de uma condição estável, certo? Não é a altura mais baixa, né, da camada limite, mas é uma altura baixa. Vejam que a gente já assumiu já esses dados de entrada, né? E consideraremos também que entra, né, uma concentração aqui de entrada de 5 microgramas por metro cúbico. Uma concentração de fundo e uma velocidade do vento de 5 metros por segundo. Então temos essas condições aqui do nosso exercício. 5 microgramas por metro cúbico é comum encontrar em termos de óxido de nitrogênio em centros urbanos, certo? Então é possível, uma concentração de fundo bem possível, que vem de uma outra cidade e chega no volume de controle que é Florianópolis, por exemplo. Então a gente tem esse exemplo, né? Essas condições para o nosso exercício. Lembrando, né, que a nossa equação do Box Model ela é CS é igual a CE UA mais TE dividido por UA. Esse aqui é o Box Model. Então a gente vai usar ele para resolver o nosso problema. Se vocês procurarem as taxas de emissões no nosso relatório, certo? A taxa de emissão do NOx no último relatório elaborado pelo Laboratório de Controle de Qualidade do Ar, a taxa de emissão de NOx é, então eu vou dizer que TE NOx, que a gente encontrou é de 970, deixa eu ver se eu não estou enganado, isso, 970 toneladas por ano. Essa é a nossa taxa de emissão do NOx. Então percebam que a gente tem a concentração que entra aqui, né? Tem a velocidade do vento. Tem a área da face, que é justamente, né, o comprimento da ilha pela altura da camada limite. Então é essa face que entra aqui, né? Essa aqui eu também tenho e tem a taxa de emissão. O que falta agora é a gente converter as unidades para empregar o método do Box Model. A primeira conversão que a gente precisa fazer é dessa taxa, né, que está em toneladas por ano. Então a gente converte tudo para uma unidade em gramas por segundo, né? Assim como essa unidade em quilômetros, a gente precisa transformar para metros. Em microgramas para gramas por metro cúbico. Então, beleza. Então a taxa de emissão de NOx será 970, então convertendo para gramas por segundo, né? Vezes 10 na 6, correto? Então, para gramas, né? E aqui divide por 365 dias no ano, 24 horas em um dia, 60 minutos em uma hora e 60 segundos em um minuto. E essa taxa de emissão, então, de NOx é igual a 30, aproximadamente, né, 0,8 gramas por segundo, de acordo com o nosso inventário. Então, a taxa de emissão que acontece por aqui, né, uma taxa de emissão, está ali dentro. Beleza. Utilizando, então, esses valores dentro do nosso método, né, que é o Box Model. Então, vamos lá. Concentração de saída é igual a, aqui a taxa que entra, né, no caso, através daquela face, né, então é 5 vezes 10 na menos 6, que a gente está aqui com uma unidade em microgramas transformando para gramas, né, vezes a velocidade do vento, que é 5, vezes a área, que é 54, vezes 10 na 3, pois estou convertendo por quilômetros para metro, né? Vezes 50 metros, que é a altura da camada limite que estamos considerando. Mais 30,8, que é a nossa taxa de emissão, dividido por 5 vezes 54 vezes 10 na 3 vezes
50. Então, a gente encontra um resultado para essa equação, né? Onde CS é 7,3 aproximadamente, né? Vezes 10 na menos 6 gramas por metro cúbico. Então, essa foi o resultado do nosso exemplo aqui, né? Para Florianópolis. Então, temos aqui nosso exemplo para Florianópolis, né? Essa unidade aqui, né, 10 na menos 6, a gente pode trabalhar com as unidades normalmente utilizadas no estudo da poluição do ar, que é microgramas por metro cúbico, que é a concentração, a escala encontrada, né, de concentrações de poluentes na atmosfera. Microgramas, então, cada grama tem 10 na 6 microgramas, né? Então, a gente multiplica isso para vezes 10 na 6 e temos o resultado final do nosso exemplo, né? O resultado do nosso exemplo, então, é 7,3, né? Vezes 10 no caso, 7,3 microgramas por metro cúbico, por metros cúbicos. Então, temos o resultado do nosso exemplo. Então, vejam que a concentração chega, né, com 5 microgramas. E quando ela passa por Florianópolis, ela ganha 2,3 microgramas, né? Acrescenta-se a concentração. Pode ser que em alguns casos aconteça a diluição, ok? Então, esse é o exemplo, né? Ele é bem didático, é um método muito simples. E esse, então, foi o Box Model, né? Então, conforme vocês viram, né? Esse modelo de caixa, né? O Box Model, ele tem suas limitações, onde a turbulência ela é tão intensa que naquele volume inteiro a dispersão foi igual, né? Mas a gente sabe que não é assim. Dependendo da proximidade entre fonte e receptor, o impacto vai ser diferente, né? O que a gente acha mais realista é uma pluma de dispersão mais ou menos assim, né? Então a gente começa a utilizar formulações matemáticas mais apuradas para representar esse problema físico, né? Como essa aqui da advecção e difusão, que eu falei anteriormente também, né? Então, esses modelos eles servem para análises preliminares, né? Bem simplificadas, né? Para verificar os níveis de concentrações em determinada região. Então, a partir das próximas aulas, estudaremos os modelos de qualidade do ar mais refinados, os modelos gaussianos a princípio, ok? Então, é isso aí. Então, meus queridos, mais uma vez, fechamos esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Segurem firme aí nessa quarentena. Continuem com saúde, né? Se protejam, usem bastante álcool, máscara. Tentem ficar em casa, sempre estudando poluição atmosférica. Ou então vendo uma série, né? Na televisão, consumindo arte. E eu desejo a todos muita saúde. Amem a natureza, certo? Amem as pessoas e amem a UFSC. Um forte abraço e até mais!